Palestra, professora, bom encontro para todos nós, né? Obrigada. Olha, tem Boa gente que vem noite, aqui. pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a essa live do dia em homenagem ao Dia da Mulher. Então, desejo boa noite a todos, a todas. E, primeiramente, vou passar a palavra para a professora Heloísa, coordenadora do Serviço Social, para dar uma boa noite aí para os nossos queridos alunos. Olá, boa noite a todas, a todos e a todes. É com muita alegria, né, que a gente inicia essa semana de aulas inaugurais, de palestras, de encontros, e temos o Dia da Mulher comemorado nesse momento, né, uma homenagem importantíssima, porque todos nós temos a mulher como exemplo, né, tem sempre uma mãe, uma pessoa, uma tia, uma avó, uma sogra que nos cuida, que nos traz como exemplo de força feminina, né, e que a homenagem ela tem que ser de carinho, de respeito, e de que entender que nós mulheres temos o nosso lugar, não queremos ocupar o lugar do homem, não somos frágeis, e temos um lugar de direito de destaque, né, e que possamos estar juntas, né, caminhando juntas com todas as pessoas, né, com todos os homens, com todos os sexos, para que a gente possa ter em si uma vida mais horizontal, mais de transformação, né, na vida de outras pessoas também. E isso é empreender tanto na produtividade econômica como na vida social. Então eu desejo que essa noite a gente feche com chave de ouro esse dia em homenagens e comemorações, e que a gente possa entender que o poder do empreendedorismo não está só no feminino, né, e no feminismo, mas que ele depende de todos os olhares, o yin e o yang, aí, para que a gente possa empreender de forma cultural e que a gente possa empreender de forma feliz, né, na nossa vida pessoal e não só financeira. Então, desejo a todos e todas e todos nós um ótimo encontro hoje. Muito obrigada, professora. Professora Lívia? Boa noite. Olá, boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje é a primeira vez, né, que eu estou aqui, né, tão próximo. Nos outros dias eu não tive oportunidade nessa semana de integração. Então, desejo boas-vindas, principalmente, né, aos ingressantes, mas também um bom retorno a todos os veteranos. E, como a Elô bem colocou, a gente teve o privilégio de poder ter essa semana de integração com um dia tão importante, eu acredito que está sendo tão relevante, que é essa comemoração de um momento trágico, né? Não é feliz o Dia das Mulheres na sua essência, mas importante para a gente pensar e repensar a importância desse dia. Então, acho que nada mais justo do que a gente comemorar isso com conhecimento e fortalecimento dessas relações. Acho que o poder feminino tem uma característica, uma habilidade, uma soft skills muito importante, que é a sensibilidade. E isso eu acho que é um privilégio de ser mulher. A gente pode falar que a gente tem isso muito aguçado. Então, vamos ter sensibilidade aí para escutar e absorver bastante o que a nossa querida Juliana aí teve a disponibilidade para vir falar com a gente. Então, vamos aproveitar muito. Desejo boa noite, um bom evento aí para todos nós. Obrigada, professora. Professora Aline, boa noite. Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Realmente é um prazer, como a Lívia falou, né, fazer essa iniciação próximo ao Dia das Mulheres. Que todos sejam muito bem-vindas e que vocês consigam aproveitar bastante a palestra da professora Juliana. Obrigada. Obrigada, professora. Então, pessoal, vamos alinhar algumas coisas aqui. A gente vai disponibilizar o link do certificado
tá? No final da palestra. Então, fiquem atentos aí ao conteúdo que a professora Juliana preparou com tanto carinho, tanta dedicação para nos presentear aí com a sua fala. Esse tema tão importante, né, que a gente trouxe aí, né, o empoderamento feminino. Eu acho que a gente não pode resumir essa palavra a questões de gênero e de direitos iguais. Eu acho que mais do que isso, empoderar mulheres significa dar voz, oportunidade, recurso e autonomia que possam tomar decisões e alcançar os objetivos da vida de maneira como qualquer pessoa merece, né? Então, eu acho que esse tema aí vai ser um tema para a gente refletir bastante, não só os homens, eu digo, né? Mas principalmente todas nós. Acho que o poder feminino, como a professora Lívia colocou, nós temos esse privilégio de ter a sensibilidade intrínseca aí, né, na nossa característica. Então, professora Regiane, boa noite. E ela também vai apresentar a professora Juliana para nós. Boa noite, professora Regiane. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar nessa noitinha com todos e todas aqui, né, virtualmente, falando sobre esse tema tão importante que é o empoderamento feminino, a liderança feminina. E hoje o contexto, a gente vai falar um pouquinho também na área de TI, que é a área da professora Juliana, mas para a gente entender isso de uma forma geral, né? Então, aplicar aí todos os conceitos tão importantes que nós vamos ouvir, as experiências, o storytelling da professora Juliana, como isso pode se aplicar para a gente? O que a gente pode levar de lição maior a respeito disso? E o fato de hoje estarmos numa roda feminina conversando sobre isso é prova suficiente do poder feminino. Então, que isso seja, assim, enaltecido e aproveitado por nossos alunos, por nossas alunas, por seus familiares, no sentido de que sim, mulheres, vocês podem mesmo, que vocês são poderosas. Né? E eu tenho a honra essa noite de apresentar a professora Juliana, uma colega de faculdade, uma amiga que a gente aí não se comunica tanto quanto gostaria, mas que é uma querida, né? E é um prazer falar um pouquinho a respeito da jornada dela, da professora Juliana Marques, que é graduada e mestre em ciência da computação, atuante como professora, palestrante e multiempreendedora, sócia de um grupo de empresas, fundadora e CEO da empresa Persis Projeto de Inovação Tecnológica, presidenta da Associação de Empresas de Serviços de Tecnologia de Informação, a ACERT, integrante do Comitê Gestor do Arranjo Produtivo Local de TI de Marília, coordenadora do Projeto de Inovação Tecnológica do Conselho de Desenvolvimento Estratégica de Marília, o CODEM, e integrante do Centro de Inovação Tecnológica de Marília e incubadora de empresas CITEC-CIEM. Professora Juliana, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Bom, obrigada, Regiane, e a todas que me convidaram para essa noite incrível para eu poder compartilhar um pouquinho da minha jornada e da experiência que eu acumulei durante alguns anos. Primeiramente, né, após esse agradecimento, quero parabenizar todas as mulheres aqui assistindo essa live, não independente de gênero, mas se você se sente feminina, parabéns, este é nosso dia. Concordo que é um dia conquistado com muitas lágrimas, com muito suor, mas ele deve ser comemorado porque foi uma vitória. Então, ganhamos o nosso espaço. Às vezes vocês vão ver, eu olhando para o lado, que eu tô com a live do lado e a câmera aqui, não se sintam incomodados, por gentileza. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, eu vou ficar muito feliz depois de ouvir feedbacks, pode ser via comentário, vou deixar meus contatos aqui, só um minutinho que eu só vou compartilhar a tela. Aqui.
Pronto, por gentileza, só podem confirmar se já está exibindo. Aí. Agora sim, professora. Ótimo, bacana. Então, eu vim com o intuito de realmente trazer para vocês uma história de transformação e liderança. Aqui na minha abordagem eu trago algumas inspirações e também estratégias que eu utilizei, que eu acabei desenvolvendo para alcançar alguns patamares que raramente as pessoas alcançam. Então tem uma historinha aqui bem bacana, espero que vocês curtam bastante. Vamos lá. Primeiro eu já trago essa imagem para a gente refletir. Nós estamos vendo um riacho com muitas pedras, a água se movimentando fortemente e ela seguindo o seu caminho. Ela tendo que vencer algumas barreiras, sendo areia, pedras, árvores, troncos, e tudo isso faz parte de um contexto que eu quero contar para vocês. Eu já venho com uma pergunta. Como professora, a professora Regiane me apresentou, eu sou professora, a maioria das minhas disciplinas são na área de tecnologia de informação, empreendedorismo e startup, mas minha formação é na área de computação, sou mestre em ciência da computação, e é importante eu trazer aqui que eu tenho um raciocínio muito lógico, gosto muito de matemática. E por que eu trago xadrez aqui já com essa pergunta? Como estão suas estratégias? Em que sentido? Estratégia de vida, estratégia profissional, estratégia do seu relacionamento. Aqui, quem assistiu Harry Potter vai lembrar que o jogo de xadrez, dos bruxos, ele precisa que você tenha um comando muito seguro, você tenha muita certeza do seu movimento, senão a peça não te obedece. E nossa vida é quase isso. A gente tem uma estratégia, segue a estratégia, que é a regra do jogo, mas se a gente não tiver segurança, pode ser que a nossa peça não tenha a ação que a gente realmente gostaria que tivesse. Então, eu trago essa analogia da nossa vida real com um jogo de xadrez, no caso dos bruxos aqui, que a gente precisa ter muita segurança no que está fazendo, porque senão a vida pode ser que faça a nossa estratégia não ser contemplada da forma correta. Então, tá aqui uma reflexão, já pensa aí como estão as suas estratégias. Quero dizer que todos vocês aqui estão de parabéns, porque a parte acadêmica, a estratégia de conhecimento, ela está indo muito bem. Vocês estão aqui participando de uma live, fazendo cursos para aumentar as competências de vocês. Então, já no primeiro momento, eu tenho certeza que vocês são pessoas estrategistas que querem um futuro melhor. Então, já deixo parabéns também para vocês. Seguindo essa linha de raciocínio de estratégia, eu trago essa imagem aqui. Veja essa barreira d'água segurando litros e litros d'água. Ela é forte, ela segura muita coisa, mas observe que se você dá um zoom nessa imagem, ela está cheia de rachaduras. E sabemos de problemas históricos que nós tivemos no Brasil e também fora, que uma barragem ela pode se romper, por mínimo que seja a sua rachadura. Se ela não tiver manutenção, se ela não tiver cuidado, zelo, da sua parte mesmo. Então imagine que essa barreira seja as coisas que você precisa enfrentar na sua vida. Se você não tiver o zelo por você, tiver o zelo pela sua família, tiver o zelo pelos seus estudos, pela sua profissão, pode ser que essa rachadura aumente muito e você perca o controle. Então, trago mais essa provocação de uma forma muito carinhosa, dizendo, cuide de todos os detalhes. Parece cansativo, mas não é. Ele faz o seu bem-estar aumentar, a sua inteligência emocional aumentar. Então, não deixa que essa rachadura cresça, faça manutenção disso.
Se você tem uma religião, siga essa religião. Se você tem uma família, cuide da sua família, cuide da comunicação. Eu adoro tecnologias, eu sou realmente a pessoa nerd. Todo mundo, tem muita gente que me chama de nerd. Mas eu falo, a tecnologia não está no primeiro lugar da minha vida. Então, eu peço para vocês refletirem, abre lá o aplicativo do seu celular que fala o tempo de uso dos seus aplicativos. Eu tive alunos que chegou a ter 16 horas em um aplicativo de streaming. E aí você para pensar, meu Deus, 16 horas num aplicativo? Sim. E essa pessoa faz faculdade, essa pessoa trabalha e essa pessoa tem família. Ou seja, o que essa pessoa está fazendo da vida? Será que ela está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo em sua volta? Será que ela toma banho? Será que ela dorme? Será que ela come? Sim, ela faz tudo isso, mas será que faz bem feito? Esse aluno, inclusive, depois dessa aula, que ele não, criou consciência desse acontecimento, ele limitou o uso do aplicativo, ele ia desinstalar. Eu falei, não seja radical consigo, isso é uma punição, não precisa de punição, precisa só de um rito mais centrado, mais consciente, e eu ensinei ele a limitar o uso do celular, daquele aplicativo em específico, em 4 horas. Então, 4 horas do dia dele pode ser o aplicativo vai funcionar normalmente e depois disso o próprio celular bloqueia, fazendo com que ele tivesse um rendimento no trabalho, um rendimento na faculdade, inclusive em seus relacionamentos de forma assim absurda. Ele falou que ele mudou de vida. E não foram meses, foi questões de dias. Então, se você fizer essa higienização mental, tirar os excessos da sua vida, pode ser que isso já transforme bastante. E, bom, o que tem a ver esses temas que eu estou dizendo com liderança, transformação, empoderamento feminino? Poxa, nós mulheres temos tantas preocupações, temos família, temos alguns filhos, outros múltiplos empregos para poder ter condições de sustentar seus familiares, seja os seus próprios pais, ou avós, ou filhos. Então, isso eu trago para reflexão, o quanto a gente pode higienizar a nossa vida, tirar os excessos e seguir em frente. O que eu estou compartilhando aqui está muito relacionado também das minhas experiências de vida. Então, não é só teoria, mas também prática vivida. E essa outra imagem aqui é mais uma reflexão. Bom, a gente pode planejar muito, mas se não tiver uma boa comunicação nas esferas da nossa vida, com as pessoas que estão à nossa volta, pode ser que todo esse planejamento precise ser totalmente destruído, ou seja, tudo que a gente construiu precisa ser destruído, porque não faz mais sentido. Imagina uma ponte longa sendo construída e de repente você descobre que em milímetros e milímetros sendo avançados durante meses, anos, ali na estrutura final, no passo final, ela não tem conexão alguma com qualquer coisa. Então, aqui ninguém passa, não dá certo. Pelo menos metade, 50% dessa ponte precisa ser destruída. Ou fazer alguma curva, nada regular, nada segura para aquele ambiente a qual tinha sido projetado. Então, mais uma reflexão para vocês. Aqui eu trago também uma outra situação. A gente pode formar coisas incríveis, complexas, e se a gente deixar levar, se deixar uma peça atrás da outra, se você só empurrar uma, pode ser que tudo seja destruído. Mas é a sua atitude, é tirar uma peça que seria a próxima, aquele gatilho de mais um estresse, de mais um problema, tirou uma única peça, pode ser que só uma fileirinha seja destruída e você consegue construir rapidamente, reconstruir, né, rapidamente aquele trecho. Então, aqui é um super dominó, que se você sabiamente usar as estratégias, você vai continuar com ele sempre montadinho, exibindo a imagem que você deseja
transmitir. E quando eu falo isso, é transmitir a sua imagem pessoal, é ser uma pessoa centrada, ser uma pessoa profissional, de você conseguir conquistar o respeito das pessoas, dos próximos. Então, tá aqui mais uma reflexão para vocês trazerem para o momento de transformação de vocês. Acredito eu que tenhamos aqui idades diversificadas, então desde aqueles mais novos até aqueles mais antigos, que já possuem sua segunda, terceira faculdade, e está querendo criar uma nova imagem, buscando se promover de formas diferentes para alcançar novos patamares. E no momento de você formar essa nova imagem, observe, veja o que é reutilizável e o que não é, deixa para trás o que realmente for excesso. Nós estamos passando por alguns alertas no nosso mundo. Alertas em questões de guerra, questões culturais, questões de gênero, questões financeiras, oscilações absurdas em questões de inflação, dólar correndo risco, euro correndo risco. E, poxa, o que isso nos afeta? Em tudo, em tudo. Mas a gente precisa fazer o quê? Sentar e chorar? Não. Tem aquele jargãozinho, tire o S de sua crise e crie. Então, é o momento, eu digo que 2023 é o momento de você se transformar e realmente criar oportunidades para você, para sua carreira, para sua vida. Então, mesmo que o mundo esteja de ponta cabeça em alguns sentidos, faça o seu mundo, faça o seu ambiente. Isso vai trazer uma transformação para quem está à sua volta. Não é que você precisa carregar o mundo em suas costas. Não. Às vezes você pensa isso, e eu digo, eu também penso, né? Tem gente que brinca, né? A Gil é um robô? Não, não sou um robô, eu sou uma humana, embora eu tenha aquele monte de coisa que eu faço em paralelo, eu sou uma pessoa com coração, com sentimentos, também me canso, mas eu faço tudo com muita vontade. E eu falo, dá tempo de ser feliz. Mas é porque o ambiente que eu projeto, o ambiente que eu quero estar, ele é positivo. Então, recomendo que siga essa filosofia de criar o seu próprio ambiente positivo. Não é carregar o mundo nas costas, e sim fazer o seu mundo crescer. Mas da onde que eu tirei tantas histórias, tantas situações? Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Isso foi em 1998, foi meu primeiro emprego. Eu sei que vocês não são de Marília, talvez tenhamos alguns, mas eu basicamente inaugurei o McDonald's aqui de Marília. Ele não existia, antes era uma cachaçaria, e foi construído dessa forma que vocês estão vendo aí na imagem. Eu, com 14 anos, fazia ainda colegial, não sabia nem me comportar direito em público, uma criança tímida e introvertida, então não gostava nem muito de conversar. Aí muitos me perguntam nessa hora, se fosse presencial já tinha aquele monte de mãozinha levantada, mas como você faz palestra, como você lidera empresas? Eu trabalhei por isso, eu busquei curso de oratória, busquei curso de desenvolvimento pessoal, com muito receio, mas eu fui crescendo, fui desenvolvendo, né? Hoje eu estou à beira de completar 40 anos, mas na época, poxa, isso foi muito satisfatório para mim. Foi uma conquista incrível que, graças às orientações e, claro, às necessidades da época, eu consegui me transformar. Então, num primeiro emprego, eu comecei como atendente, passei como treinadora e gerente. Fiquei 3 anos e meio trabalhando lá. Então, eu posso dizer que minha primeira escola da vida em questões profissionais foi o McDonald's. E lá não foi muito fácil, porque eu ia para aula de manhã, fazia das 7 até em torno da 1h da tarde, eu fazia as aulas. 1h30 eu tinha que estar na van para ir
fazer um treinamento no McDonald's de Bauru, que é uma cidade a 1h30 daqui. Imagina que uma pessoa que está no colegial, se preparando para o vestibular, isso foi muito intenso, muito intenso. Eu fui a primeira colaboradora do McDonald's de Marília, registrada em carteira, primeirinha, e a mais nova. Então, aos 14 anos, a maioria era homem, foi uma das únicas mulheres também, e basicamente sem maturidade profissional, né, no primeiro emprego, e ainda tinha que estudar para o vestibular. Isso foi realmente muito impactante para mim. Por várias vezes eu chorei fazendo atendimento do cliente, não tinha maturidade, né? Eu chorei escondida no banheiro, eu pensei em desistir, eu tinha que fazer trabalho para o dia seguinte, estudar para a prova para o dia seguinte, fazer simulados no sábado e no domingo, e eu também trabalhava sábado, domingo, feriado, e não tinha muita restrição de horário, embora eu deveria trabalhar apenas até 4 horas por dia, nem sempre isso se praticava, às vezes eu ficava 6, 8 horas trabalhando, então isso interferiu bastante, inclusive nos meus estudos, e eu, uma pessoa que gosta de estudar, imagina como que isso não me impactou. Mas eu segui persistente, segui com toda a intensidade que eu pude e fui atrás de estágio. Eu saí do McDonald's e já fui atrás de estágio porque eu passei no vestibular. Eu tenho uma história muito longa nisso, mas eu vou encurtar. Depois, maiores detalhes dessa história, vocês podem consultar no livro que eu escrevi, Mulheres que Empoderam Mulheres. Na verdade, eu participo de um capítulo, depois eu posso postar o link aqui no chat para vocês, está disponível na Amazon. Mas aqui, eu passei no vestibular, fiz o vestibular de Ciência da Computação, passei. Foi uma satisfação incrível. Também passei no meu primeiro estágio de manutenção de aparelhos médicos, fazia manutenção em desfibrilador, manutenção em tudo que vocês imaginam que tem no hospital, que eu trabalhava mais com a parte computacional. Então, imagina que uma pessoa podia falecer, né, um ente querido de alguém poderia falecer se eu tivesse calibrado errado aquele desfibrilador, por exemplo. Então era uma responsabilidade muito grande, mas foi a profissão que eu escolhi na época e eu fiquei muito feliz de ter feito isso. Fiquei triste por sair do McDonald's, porque no final das contas eu aprendi muita coisa lá, mas lá na Image, que foi esse estágio, eu vi que eu senti o peso da responsabilidade profissional. E, em paralelo, também acontecia algo muito interessante. Era uma sala de 40 pessoas, única mulher na sala. No primeiro dia de aula, eu parecia um imã repelindo meus colegas. Se eu sentasse na primeira carteira, do lado esquerdo, estava todo mundo no fundo do lado direito. Isso aconteceu por várias e várias vezes, e como eu comentei agora há pouco no slide anterior, eu faço o meu ambiente. Não que eu tinha muita sabedoria no passado, mas eu entendia que eu precisava fazer algo para que aquelas pessoas que me viam como um elemento estranho dentro da sala viessem falar comigo e se sentissem à vontade ali de sentar pelo menos próximo, não precisava falar, mas né, um certo contato. E eles descobriram que eu era muito boa em matemática. Eu não era tão boa assim em programação. Então, o primeiro ano de computação, eu nunca tinha tido computador, então eu não tinha noções ali tão claras de como eu deveria fazer as coisas que o professor pedia. E eles, entendendo que eu podia ajudar na matemática, eles começaram a se aproximar e a moeda de troca era eles me ensinarem computação. E começou a criar um respeito muito grande, a sala começou a interagir comigo, ali eu senti
hoje o significado do que significa equidade e não igualdade. Eu defendo muito a equidade de gênero e não a igualdade. Equidade é quando você entende que dentro das suas limitações você consegue pôr um ponto de equilíbrio. Porque eu tenho o meu perfil, eu tenho minhas sensibilidades diferentes que os homens, eu tenho minha forma de falar, minha forma de expressar. Então, conseguiu se colocar uma equidade, ou seja, eu dentro das minhas particularidades eu consegui ter um ambiente saudável ali com eles e todo mundo trabalhando bem, eles com as características deles e eu com a minha. Eu venci esse desafio, foi muito satisfatório para mim, mas não se enganem, eu pensei em desistir várias vezes. Eu achei que eu estava indo pelo caminho errado por várias vezes. Mas seguindo aqui, depois eu passei em outro estágio, remuneração menor, inclusive foi um dos locais também que eu conheci a Regiane, foi a Big TV, professora Regiane, e aqui na Big TV, em meados de 2002, eu também passei por outro desafio. Vários casos de clientes que queriam ser atendidos por homens, porque lá era manutenção por telefone. E eu tinha que passar as orientações para os clientes. Chegou casos de clientes não querer falar comigo, pedir para falar com o supervisor, mas eu sempre fui persistente, tentando conquistar esse público, por mais complexo que fosse, e eu tenho certeza que eu consegui muitas histórias, inclusive tem um fato bem legal de um advogado que chegou até a falar o número de identidade dele, da AOB dele, para que eu pudesse processá-lo, de tão crítico que foi a conversa comigo. Mas não guardo rancor, eu guardo respeito, guardo carinho, guardo lição, e nesse dia eu acho que eu ajudei ele a abrir a mente que uma mulher pode atender tão bem quanto um homem, mesmo sendo na área de TI. Avançando ali, alguns desafios na NET, depois a Big TV se transformou na NET, eu acabei liderando um time de 150 pessoas, eu estava com 20 e poucos anos, muito nova, ainda com baixa maturidade profissional e uma responsabilidade muito grande, atender em torno de 8 cidades e liderar 150 pessoas. Imagina que quando alguém liga para reclamar da internet, não está de bom humor, né? Então, trabalhar muito inteligência emocional, e foi naquela época que eu comecei a estudar muito sobre pessoas, não só sobre tecnologia. Foi muito bacana, foi um super aprendizado, muitas histórias aconteceram, eu também passei por vários cargos ali, eu avancei, trabalhei na área de telecomunicações, depois de trabalhar na Big TV, e segui carreira também acadêmica. Passei no mestrado em ciência da computação, hoje sou mestre em computação, voltado para arquitetura de sistemas de alta performance. Gia, o que é isso? Sistema de alta performance nada mais é do que tudo que vocês usam hoje. É um Facebook, é um Instagram, é um TikTok. Eu faço, não que eu saiba usar essas plataformas, mas eu faço esse tipo de sistema, esse tipo de aplicativo. Hoje é a minha profissão, vamos dizer assim, principal, desenvolver sistemas e aplicativos. Mas na época do meu mestrado foi desenvolver um sistema para detecção de câncer de mama, o que levava 20 dias para ser diagnosticado. Ele, em 20 minutos, ele já ajudava o médico a dar um diagnóstico para uma mulher e talvez salvar a vida dela, porque a cirurgia poderia ser com mais agilidade. Eu falo dessa história com muito carinho, até arrepia, porque realmente eu pude contribuir não só com o meu conhecimento, mas também com a saúde de muitas mulheres. Eu fiz doação desse projeto para um hospital e creio eu que
ele já está em muitas e muitas outras versões melhoradas, ajudando, impactando muitas e muitas pessoas, não só mulheres, é claro. Então, conto isso com muito carinho no coração. Então, nessa evolução, trabalhei com outras áreas, fui líder da Trey, que hoje é da Localweb, quem tem loja virtual conhece. Também aula FADAP, FACAT em Tupã, e outras profissões, outras atividades. Hoje, o que eu faço, né? Sou CEO da Persys, fundadora, na verdade, da Persys, permaneço com esse cargo, desenvolvo sistemas e aplicativos, IoT, né, dispositivos inteligentes também, mas sempre voltados para a inovação tecnológica, sempre. Não faço coisas padrões, faço coisas diferentes que ninguém quer fazer, mas que tenha um quesito de inovação, que tenha uma forma de ter remuneração. Então, eu crio startups, eu crio empresas para outras pessoas. E com essa habilidade, eu fui convidada a ir participar de um grupo de empresas chamado Levening. Então, a Persys fez essa fusão com esse grupo. Hoje, acabo liderando 8 empresas por meio deste grupo, além de ter como atividade principal a própria Persys. Professora no Nivem, na área, em vários cursos, né, computação, sistemas, administração e outros. Estou como presidente da ACERT, que é a Associação de Empresas de TI, e outros aqui, mas todos como voluntária. Todos como voluntária. Mas, Gil, por que voluntária? Porque eu tenho um propósito de vida. Lá atrás, o que eu chorei, o que eu fiquei com medo, o que eu tive dúvida, hoje eu não tenho mais. Mas eu quero compartilhar minha experiência com outras pessoas para que essas pessoas não precisem chorar tantos litros de lágrimas quanto eu chorei, que não precisa passar por tantas dificuldades que eu passei lá atrás. Que você consiga trilhar seus caminhos de uma forma melhor, que vocês tenham mais segurança nas atitudes, e por isso que eu trago o xadrez de bruxos lá como exemplo. Eu não tinha segurança em muita coisa, eu não tinha conhecimento em muita coisa, eu tive que estudar. E eu continuo estudando. Isso é bem importante para mim, isso faz muito diferencial no meu dia a dia. O conhecimento, e uma pessoa me disse isso, porque eu já tive problemas de pessoas me sabotarem para pegar meu cargo. Eu já liderei grupos masculinos, né, todos homens, 20 pessoas, 30 pessoas, na net não era misto, mas teve casos de 20, 30 pessoas e eu, única mulher, a mais nova e líder. Então, não que eu diga que só homem sabota, não, outras mulheres também sabotam. É que no meu cenário, TI, 100%, praticamente 100% masculino, né, 99,9%, eu passei por alguns desafios. E tentaram me tirar de cargo, de várias formas, mas eu sempre levei isso com um bom humor, como uma lição, e nunca prejudiquei ninguém que tentou me prejudicar. E sim, sempre contornei de uma forma que todos saíssem bem da situação. Então, por isso que eu sou voluntária em tantas coisas, tirando a própria Persys, que é onde eu atuo fortemente. Basicamente, o restante é voluntariado ou com mínimo de recurso, porque eu estou seguindo o meu propósito de compartilhar experiências. E com base nisso, eu trago essa imagem. Eu tive que seguir vários caminhos e tomar várias decisões. Nem sempre eu sabia se eu estava indo para o caminho certo, mas o que eu não podia ficar é parada. Então, eu segui os caminhos certos ou errados. A única coisa que eu tenho certeza que eu segui. Não fiquei congelada, com medo. Medo tive, mas eu não fiquei congelada. E isso eu digo que já é uma superação. Então, caso você esteja para tomar alguma decisão, tome essa decisão. Estude antes, claro, não por emoção, e sim o equilíbrio da emoção e a razão, mas tome essa atitude. Trilhe seu caminho, siga seu caminho,
vença as dificuldades e não fica pensando e olhando para trás se você podia ter tomado a outra atitude. Não, já foi, não dá para dar um Ctrl Z, como diz na área de computação, ou desfazer aquela ação. Você já foi, já falou, né? A palavra já foi lançada, a sua atitude já foi tomada. Então, simplesmente siga, e se for o caso, siga corrigindo, siga melhorando, siga construindo, mas siga. Eu tentei abrir empresa 1, 2, 3 vezes. Apenas na terceira tentativa deu certo. Agora, ok, já sei a receita, a minha receita, e eu continuo construindo outras empresas. Mas eu pensei em desistir na primeira, pensei em desistir na segunda, na terceira, poxa, várias vezes também. Mas ela já está completando 12 anos. Então, posso dizer, se você é persistente e sabe a diferença entre persistência e insistência, você vai saber dosar se é hora de parar ou se é hora de seguir, só ajustando as suas estratégias. Então, tente e tente. Neste contexto, eu trago uma reflexão. Qual que é a diferença que vocês veem aqui no slide? Que, se vocês não estão olhando para o slide, dá uma olhadinha agora. Qual que é a diferença entre perdedor e vencedor? Ou melhor, diferença não. O ponto igual, né? A igualdade entre eles. Qual que é o item aqui que vocês veem em comum? Poxa, a dor, perdedor e vencedor. A dor, ela é comum para os dois. A dor, ela é da mesma intensidade para os dois. A única diferença entre eles, de fato, é que o vencedor, ele soube lidar com a dor, ele não permitiu que a dor dominasse ele. Ele fez algo diferente para conseguir um resultado melhor. Então, a dor não é opcional, mas permitir que ela permaneça é. Então, continue agindo, continue lutando. Se você ainda não tem o sucesso que quer, é sinal que não chegou no final. Então, lembre-se disso. Você, né, um vencedor ou um perdedor, vocês estão sentindo dores. Só não deixa que ela ganhe de você. Mas não está só ali no vencedor e perdedor. A dor, ela está presente em muitos lugares. Muitos lugares. Observe, se você é um sonhador, se você é um planejador, um vendedor, empreendedor, se você é um vencedor, todos eles possuem dores. Todos eles possuem dores. E não é só no nominho, não. Não é só na escrita que dor surge. Ela surge na realidade. Você sonha e construir uma família. Você vai ter dores. Espero que nem tanto, mas você vai ter dores. Você quer um diploma de algum curso que vocês estão fazendo agora. Vocês vão ter dores, vão ter trabalho para entregar. Você está com dor de cabeça, mas tem que entregar o trabalho. Tem que fazer prova. Você está lá trabalhando, trabalhador, você vai lá entregar o seu melhor, mas tem dia que você não está bem, tem dia que você está com desconforto, tem dia que você teve alguma situação em casa, que aquilo vai te incomodar. Você vai ter dor, infelizmente, mas a dor que te endurece, a dor que te fortalece. Então, lembre-se, vencedores estão vencendo as suas dores e por isso que eles ganham esse título de vencedores, de empreendedores, de vendedores, de planejadores ou sonhadores. Quem que vocês querem ser? Os perdedores? Ou você ganhar um outro nome, um novo ar ali, uma nova posição? Pense nisso. E aí eu trago a diferença entre persistência e insistência. E a Persys, que é a minha empresa, não é à toa que ela se chama Persys. Ela veio inspirada da persistência, que eu não desisti. Eu pensei em desistir várias vezes, mas eu não desisti.
Eu estava lá estudando novas estratégias, novos métodos, fazendo mais cursos complementares de tudo quanto é lugar que vocês imaginarem. Tudo que eu vi online lá disponível, gratuito, e a um certo momento da minha vida, inclusive os pagos, mas eu comecei tudo gratuito, tá? Então não precisa falar assim, para ter empresa precisa ter dinheiro. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas eu comecei a Persys, sabe com que saldo? Com menos R$700. Menos R$1.200. Menos R$1.200. Poxa, mas Gil, todo mundo fala que para abrir uma empresa tem que ter dinheiro. Não precisa ter dinheiro. Você precisa ter boas atitudes, você precisa ter uma boa índole, um bom posicionamento, mas isso se constrói e assistindo lives, assistindo cursos, buscando conhecimento e pessoas que possam te instruir, você consegue vencer e fazer essa conversão do seu negativo lá no banco a virar um positivo. Eu consegui reverter minha vida em 3 meses de trabalho. Em 3 meses de Persys, eu já estava com saldo positivo e ganhando ainda mais clientes. Então, mas para deixar claro, né, qual que é a diferença mesmo entre persistência e insistência? Imagine o seguinte, faz de conta que essa imagem aqui é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. A tampa de um quebra-cabeça. Você vai montar um quebra-cabeça e você olha a tampa, você fica olhando essa tampa para te inspirar a pôr as peças da forma corretamente. E você, quando você monta um quebra-cabeça, você visualiza os encaixes. Então, se é redondinho, se é com quina, se não é, você começa a organizar. Então, organiza por cores, organiza por formas e começa a montar. Imagine o seguinte, uma quina você tentando colocar algo que é uma bolinha. Vai conseguir encaixar? Não vai. Não vai, por mais que você tente. Você pode tentar recortar a peça, mas ela vai começar a desfazer o seu sonho. Então, isso é uma insistência dentro da persistência, tá? Você está indo para o caminho certo, mas da forma errada. Até isso vocês precisam ter bastante cuidado. A insistência, ela pode surgir dentro do caminho correto. Você pode pensar em desistir de tudo, só porque você está sendo insistente em uma única tarefa, uma única ação. Se você trocasse, se você pegasse uma outra pecinha para encaixar, já daria sucesso ali, já começa a criar forma o seu sonho. Então, quando vocês forem refletir, será que eu estou sendo insistente em algo certo ou errado? Imagina seu objetivo. Tenha a imagem do seu objetivo claro em sua mente. Se precisar, escreva, desenhe, faça isso. Enxergue isso. E veja se há alguma peça você está tentando encaixar de forma errada. Se não, se você vê que tentou uma peça, tentou 2, tentou 3, aí eu diria que você está sendo insistente na sua visão. E é aí que está. A visão inteira está errada, aí precisa mudar. Então, essa é a estratégia quando eu tinha dúvidas que eu deveria seguir ou não. Lembra que eu falei que eu pensei em desistir de ser líder lá atrás? Eu pensei em desistir de fazer computação, eu pensei em desistir de trabalhar lá no McDonald's, mas eu não desisti por quê? Porque eu entendi que aquilo lá era bom para mim. Eu podia ter dores naqueles momentos, eu podia ter problemas naqueles momentos, mas aquilo lá fazia parte do processo, e o processo estava me construindo, o processo estava me formando. Então, tá aí uma dica para vocês, mais uma, né, que eu falei que eu ia passar inspirações e estratégias. Essa é uma estratégia que vocês podem seguir para tudo, relacionamento, para profissão, para a parte acadêmica, vale a pena. Aqui, algumas outras estratégias que eu trabalho também, como, por exemplo, participo de muitos eventos e observo aqui, sou a única mulher,
essa moça aqui, ela é secretária de um senhor aqui, mas eu única empresária neste grupo. Foi onde eu comecei a me envolver nas ações voluntárias de empresas de TI. Todos esses aqui são empresários na área de TI. Aqui eu novamente em outro evento na área de TI. Esse aqui foi um dos primeiros cursos que eu promovi como empreendedora. Eu comecei a ensinar pessoas a criarem startups. Então, aqui foi um dos primeiros cursinhos que eu promovi, como Persis. Falando um pouquinho das tecnologias, das coisas que eu trabalho, né? Isso aqui é o FreeBSD, que é um sistema operacional de computador, bem diferente. Linux, Solaris. Aqui são tecnologias que eu trabalhei. Redes que eu já trabalhei, redes nacionais e internacionais, redes de fibra ótica mesmo, é como a internet chega até a nossa casa. Aplicativos, eu comecei a desenvolver aplicativo na época que o iPhone estava nascendo, inclusive. Em meados de 2011, 10, 11, que eu comecei a desenvolver aplicativos. Então, note, o iPhone foi lançado em 2007. Poucas pessoas tinham iPhone ainda, mas eu tinha a visão que isso iria ganhar muito espaço. Android também, logo em seguida, também comecei a desenvolver para aplicativos Android. Eu lancei o primeiro aplicativo, o primeiro santinho eletrônico. Esse é o fundador da internet no Brasil, Alexander Mandic. Infelizmente faleceu no período de Covid, infelizmente, mas foi muito bacana ter trabalhado com ele. Para quem é mais antigo, vai saber quem ele foi dono também. Ele foi dono do IG, fundador do IG, que era a internet de escada. Para vocês verem como é antiga essa foto, tá? Antes a gente não tinha internet banda larga, tinha tudo de escada, era lento, lento, lento. E aqui na Persis, algumas fotos da Persis. Aqui foi meu primeiro escritório, sem ser em casa, né? Então, como eu sempre tive que trabalhar com a Apple, tinha bastante equipamento Apple, muitos doados, porque não tinha condições de comprar na época. Inclusive eu usava equipamentos emprestados ou na própria faculdade para poder desenvolver esses aplicativos. E aí, na evolução, eu comecei a comprar os meus, né? Foi muito legal isso. Tem até uma entrevista minha na TV falando que eu comecei a desenvolver para iPhone e nem tinha iPhone. Hoje eu tenho coleção, não que é coleção de iPhone, mas eu tenho quase todas as versões de iPhone, porque eu preciso para testes aqui dentro da empresa. Então é uma história bem bacana que eu tive que contar. Mesmo trabalhando com tecnologia, eu falo que eu tenho alguns pilares, e a tecnologia é o mais fraquinho nisso. O primeiro pilar são as pessoas. Sem as pessoas, não teria nada. Então, seja a profissão que você escolheu, o curso que você escolheu, priorize as pessoas. Priorize. Principalmente se você vai seguir o empreendedorismo, se você quer abrir uma empresa ou se você quer ser um líder. Você lidera pessoas, você não lidera CNPJs. Você lidera clientes, você não lidera CNPJs. Então, ou CPFs, né, como pessoa física, só conta bancária. Você lidera a pessoa, a emoção de compra. Então, eu gosto de trabalhar a empatia, eu gosto de trabalhar o rapport, né, que é a conexão entre as pessoas. Eu vejo que isso é muito importante. O segundo item do meu pilar é o propósito. Quando você sabe o seu propósito, seus desejos reais, você consegue ter força para levantar cedo e ir trabalhar, você consegue ter força de ficar trabalhando até tarde ou estudando até tarde, você tem força para, às vezes, sacrificar um sábado e domingo pelo seu propósito. Agora, quando você não enxerga motivação para isso, você não
não quer fazer e não faz. Você não tem motivo, você não vai querer sofrer, sentir aquela dor. Não vai. Aí um próximo é inovação. A inovação, ela termina com ação, não é à toa. A inovação, se ela não tiver ação, a criatividade, se ela não tiver ação, ela não vai ajudar nada e nem ninguém. Então, quando você tiver uma ideia, põe ela em prática, valide essa ideia, veja se ela atende realmente às expectativas do seu desejo e do desejo das pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com inovação, porque ela quebra padrões, como eu quebrei lá atrás e continuo quebrando. Eu digo que isso é muito satisfatório. É claro, experimente. Depois que você experimentar, você pode me contar depois, manda lá no meu e-mail ou nas redes sociais, me contando como foi essa experiência de inovar nas suas atitudes, inovar no seu comportamento, inovar na sua oratória, inovar em vários setores da sua vida. A hora que você vê os frutos que você colhe, você fala, uau, por que eu não inovei antes? Então, inovação eu acho que é uma chama que faz a gente querer agir cada vez mais e entregar mais resultado para você mesmo e para o próximo. E claro, para facilitar a vida, aí vem a tecnologia. A tecnologia só vem para nos ajudar. E aí a tecnologia, ela está presente em tudo. Primeiro, tecnologia, graças a ela, estamos aqui batendo um papo. Graças à tecnologia, você consegue ter consultas online com médicos, né, mesmo à distância. Você consegue tantas coisas, facilidades, como ligar e desligar uma TV, uma lâmpada, um ar-condicionado, desde a parte mais basiquinha até as mais sofisticadas, te orientando a tomar uma decisão. Então, a tecnologia, ela pode ser como um remédio, ela pode ser como uma arma. Claro, em excesso, ela pode matar, ela pode realmente estragar um relacionamento, em excesso, ela pode fazer você perder seu emprego, em excesso, ela pode fazer você perder sua família, seus amigos, mas bem dosada, a tecnologia vai fazer você ganhar mais dinheiro, ganhar mais oportunidade, ganhar mais relevância. Então, bem dosada, assim como um remédio. A arma também, ela pode salvar vidas, mas também em excesso ela pode tirar. Então, tudo isso deve ser bem equilibrado, bem harmonizado. A tecnologia é uma delas. Por isso que eu falo que dos pilares aqui, eu tenho que tomar bastante cuidado com a tecnologia. É claro, cuidado com a inovação. Tem gente que é muito, né, quer inovar em tudo, mas não valida em nada, as ações são superficiais. Propósito, tem que avaliar, tudo tem que avaliar, tudo, né? Harmoniza tudo. Extremos, cuidado. Aqui eu falo sobre algumas coisas que eu trabalho, apenas para conhecimento de vocês e com o que vocês podem contar comigo, né? Vocês entrem em contato que a gente pode conversar. Então, hoje eu tenho algumas coisas já desenvolvidas, como plataforma de cashback e recompensas, com foco em fidelidade cliente, incentivos de pessoas por meio da tecnologia. Então, o trabalhador está meio triste, como fazer o trabalhador desempenhar melhor? Alguns aplicativos de cobrança e agendamento. Tem um caso bem interessante de uma empresa que eu presto serviço, que eles teriam que demitir ali na faixa de 300 pessoas, daí para mais. Acho que bem mais. E eles, em meio à pandemia, tinham que fechar todas as suas lojas. Era uma loja de varejo. Eles teriam que fechar todas as suas lojas e seu público de compra, né, normalmente pessoas de idade. E aí essas pessoas de idade iam até o comércio, até essa loja, fazer o pagamento do crediário. Com todas as lojas fechadas, eles deixariam de receber esse dinheiro e teria que demitir todos os seus colaboradores. Hoje esse aplicativo fatura 17 milhões por mês, por meio do aplicativo, não teve que demitir
os seus colaboradores, porque seus colaboradores começaram a trabalhar por meio do aplicativo, fazendo as vendas, recebendo os pagamentos, podendo fazer atendimento, inclusive em casa, de demonstrações de produtos e serviços que eles vendem. Então, bem dosada, a tecnologia salva vidas e salvou muitos empregos. E eu conto isso com muito carinho, porque foi muito legal. Hoje esse cliente, assim, agradece a gente de várias formas. Todas as empresas de software falavam, não, leva 1 ano para fazer isso. A outra, 6 meses eu resolvo isso. Nós resolvemos em 16 dias, porque era o que ele tinha para falar se ia fechar a loja ou não, porque o próximo mês já tinha que pagar o salário de seus colaboradores. Imagina a responsabilidade disso. Se eu falhasse, meu Deus, quantas pessoas ficariam sem seus salários? Quantas famílias ficariam sem seus suportes financeiros? Então, sim, deixei dormir alguns dias, eu e a equipe super comprometida, mas entregamos e ajudamos essas pessoas a permanecerem em seus empregos. Assim como outras coisas também que eu desenvolvo, trabalho. Observe que quase tudo que eu conto aqui para vocês de soluções tecnológicas que eu fiz, que eu trabalhei, todas elas tiveram como fim principal um propósito, uma história, alguém ali para salvar. Teve um impacto positivo. E é isso que faz realmente sacrificar algumas horinhas de sono, sacrificar umas horinhas do final de semana para poder entregar. Depois compensa a satisfação da vitória, de vencer a dor junto com alguém, junto com o seu cliente. Eu vejo minha visão, tá? E é uma singela opinião minha. Eu acho que isso é o empreendedorismo, é você fazer de coração, de corpo e alma, não só imaginando o quanto vai cair na sua conta no pagamento, mas sim o quanto você está impactando a vida das pessoas. E isso faz que o dinheiro venha até você. Isso que faz você crescer, isso que faz tudo ser consequência e ser mais leve, mesmo levando alguns cargos pesados ali, isso se torna mais leve, mais gostoso de contar para o próximo também. E aí vem um pouquinho das técnicas que eu utilizo para isso, para seguir o empreendedorismo. Eu trabalho com a experiência do cliente, eu foco nas facilidades, sim, automação, trazendo sistemas para muita coisa, mas sem perder a questão das pessoas, pessoalidade. Alguns clientes aqui que eu trabalho, na área agro, por exemplo, a Jundir Nacional e Internacional, a Kimberly-Clark, que é aquela empresa que tem normalmente nos banheiros, aqueles dispensers da parte de higiene, a Magalu, a Bruden, que é uma fabricante de esteiras, normalmente você vai na academia, tá lá, a marca Movement. A Bruden fabrica e a marca é Movement. Então tem aqui algumas marcas bem conhecidas, como Gomes da Costa, que é aquela do atum, bem famosa. Então, como que a menininha, e eu chamo de menininha, né? A menininha lá do interior, a nerd do interior, porque é assim que eu sou conhecida, inclusive pelos empresários, como que eu consegui chegar nesses clientes? Tudo é indicação, gente. Eu não tenho vendedor até hoje, são 12 anos de empresa, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas tudo foi indicação. Cheguei nesses clientes porque um indicou para o outro, por questões de respeito, por entender que eu tenho persistência de entregar resultado, eu tenho persistência de entregar algo bom para o meu cliente de qualidade. Então, mesmo eu sendo de uma cidade distante, público predominantemente masculino, por que a Gil, da empresa Persis, conseguiu chegar nesses clientes tão grandes? Realmente,
por questões de construção da imagem, construção da essência, construção de tudo que vocês estão vendo aqui. Então, eu conto isso realmente que foram passos bem importantes para a minha vida. E seguindo aqui, eu estou vendo que meu tempo está já esgotando, mas já vou concluindo. Caso vocês queiram criar um produto, criar sua startup, ou ser líder onde vocês trabalham, faça uma avaliação, não fica focado só na tecnologia. Veja questões de quanto você passa de confiança para as pessoas do seu produto ou do seu serviço, ou de você mesmo. Quanto as pessoas vão usar de fato aquilo. Não faça o que você gosta, sim, faça o que vai ajudar os demais. E claro, uma forma de apresentação mais amigável, agradável. Depois eu posso compartilhar essa parte mais técnica aqui para vocês, de como criar uma matriz de prioridade para o seu produto ou do seu serviço, ou até mesmo do que você precisa fazer para se transformar. Então, está aqui essa matriz de mínimo viável para você saber o que é urgente, o que é importante, não urgente e não importante. Aqui tem algumas dicas que eu passo depois para a professora Regiane, ela pode compartilhar com vocês. Uma dica importante agora, também a gente pode fazer uma outra provocação depois, o quanto que vocês estão vendo da parte de inteligência emocional. O quanto isso pode impactar nas profissões que vocês escolheram atuar, o quanto isso vai impactar no que você está estudando hoje. Todo mundo está falando da parte de inteligência artificial, mas estão falando, mas o quanto você está estudando para se inteirar do que está sendo dito. É bem importante. Se você escolheu a parte de gestão, se você escolheu a parte de administração, independente da parte que você escolheu trabalhar, eu recomendo que você avalie essas plataformas de inteligência artificial gratuita, por exemplo, o ChatGPT. Também eu posso compartilhar o link depois com a professora Regiane e espalhar para vocês. Eu mesmo utilizo bastante para criar aulas, para criar apresentações, como essa mesmo. Ali você escolheu qualquer curso, qualquer disciplina, qualquer profissão, ele vai te ajudar. Mas, Gil, é copia e cola? Não. Não é para copiar e colar da inteligência artificial. Afinal, você tem que desenvolver a sua própria inteligência. Mas é inspiração, é você trabalhar de uma forma astuta, de uma forma estratégica, de uma forma que você possa economizar tempo de algo que você já aprendeu. Não é que você vai aprender com o chat, com a inteligência. Você vai se desenvolver com ela. Né? Ela não vai fazer por você, você vai usá-la para crescer. Então, recomendo bastante que vocês possam montar essa visão, essa nova estratégia e consigam encaixar as peças da melhor forma possível para que vocês possam construir um futuro cada vez melhor. E quando eu falo de montar peças, de que é possível ser feliz fazendo um monte de coisa, né, estudando, trabalhando, construindo uma família. Esse aqui é o meu marido, eu sou muito grata a ele. Tenho 30 gatinhos e 2 cachorros. Todos os gatos vivem dentro de casa, nenhum vai para a rua. Então eu falo que para viver a 2 é preciso ter muita coisa em comum. E eu tenho muitos gatos em comum com o meu marido. A gente, além de cuidar das empresas, cuidar dos gatos, cuidar da casa, cuidar dos colaboradores da empresa, só na Percy são 30, mas se somar todos, acho que passa de 200. E eu faço o possível para conversar com todos eles, com todo respeito, de ouvir de verdade, né, escutativa, para que eu possa sentir caso eles estejam passando por alguma problemática. Aqui algumas fotos da equipe, de alguns momentos de felicidade, de trabalho.
E a mensagem que eu deixo aqui para a gente já seguir para a conclusão é: faz da tua alma um diamante. A cada novo golpe, uma nova face, para que um dia tua alma seja toda luminosa. E lembre-se, pessoal, a persistência é o caminho do êxito. Aqui está o meu LinkedIn, lá fiquem à vontade para entrar em contato. Também quem quiser ter acesso ao livro, eu passo os detalhes no chat também. Mulheres que empoderam mulheres, que escrevi com muito carinho, compartilhando mais detalhes ainda da minha história. Professora Regiane e todo o time da faculdade, eu agradeço muito o carinho do convite. Contem comigo para outros eventos e me coloco à disposição caso alguém queira fazer uma pergunta. Obrigada com todo carinho. Muito obrigada, professora Juliana. Acho que todas as mulheres e também todos os ouvintes aqui ficaram maravilhados aí com a sua fala, tão inspiradora. Acho que foi uma lição aí para muita gente que pensa, não sou capaz, não consigo, e viu toda a sua trajetória, né, desde o comecinho até chegar hoje no cargo máximo, né, que é o CEO, e ainda de várias empresas, né, você não cuida só de uma empresa, são várias. Então, eu queria te parabenizar, agradecer o aceite de vir aqui presentear os nossos alunos e todo o nosso time aqui da Faculdade Metropolitana com a sua história de vida, que mostra tanta perseverança, coragem, dedicação, e faz a gente pensar, né, que para a gente conseguir vencer, alcançar nosso objetivo, a gente vai ter que acabar superando obstáculos, enfrentando preconceitos, que infelizmente acontece, não só hoje, mas é uma história aí de longa data, né? Então, professora, muito obrigada. A gente tem muito elogio aqui no chat para você. Ai, que delícia! Se você assiste, essa live vai ficar gravada, e aí dá para você ir vendo todos os comentários dos nossos ouvintes. Muitos alunos estão te parabenizando, agradecendo. Ai, e falando que serve como uma história de vida. Eu vou fazer aqui um comentário, aí depois eu vou passar para os coordenadores que quiserem falar. Tá certo. Teve um aluno que fez uma relação muito legal com uma palestra que nós tivemos ontem, o Davi Max. Ele disse assim, toda essa sua história que você contou condiz muito com a palestra que a gente teve ontem, né, que fala sobre a persistência de Sísifo, que foi o filósofo que a gente estudou ontem. Que legal! Acabou que ornou muito, e eu gostei dessa relação que esse aluno nos trouxe. É na prática, né? Persistência na prática. Não é só na filosofia. Verdade. Então, professoras, alguém quer falar alguma coisa, fazer um comentário? Depois eu vou ler algumas mensagens aqui dos nossos alunos também. Vocês me permitem, adoro, né, falar um pouquinho, vou ser breve, mas, né, foi extremamente emocionante, né, eu teve um momento ali que, e aí, 2 momentos principais, que eu até postei. Ai, que legal! Que você coloca, né, eu não tinha pensado, né, da dor, né, o quanto a dor tá em tudo, empreendedor, vencedor, e realmente, né, a gente, hoje, na mídia, é muito fácil a gente ver as pessoas de sucesso, porque é o que aparece, mas tem uma construção, e aí a gente pode fazer essa relação com a dor em tudo, né, precisa, né? A gente precisa de espremer o limão para sair uma limonada gostosa. Exato. Né? E eu falo isso muito para os meus alunos, eu falo assim, se o professor tá te espremendo, se o professor tá colocando, é porque ele sabe que você é capaz. Eu falo muito isso para os meus alunos. Então, esse momento eu achei uma sacada muito legal e foi de arrepiar sua fala hoje, Juliana, quando você colocou que o seu mestrado foi esse software para descobrir câncer. Eu acho que a educação é isso, e você ter o teu propósito. Por isso que você tem tudo que você tem.
Por isso que você é desse jeito. Ai, arrepiei, ó. Obrigada. Uma pessoa que desenvolve um software com esse propósito, com certeza ajudou muitas mulheres a salvar a vida. É assim, é o universo devolvendo sucesso para você, porque aí depois você fala que você doou ainda, né? Então, é maior do que dinheiro, não é financeiro. É isso. Né? Então, acho que seu foguete vai voar muito, né? Eu falo para os meninos muito isso, foguete não tem ré, né? Por isso que você é consequência, né? Então, parabéns, é uma inspiração mesmo. Gratidão por tudo. Adorei. Conheço a Gil há muito tempo, né, Gil? Sim, bastante. E a admiração, assim, por você é de longa data e sigo você há muito tempo. A gente mantém contatos aí, menos do que a gente gostaria, mas tanto quanto a gente pode, né? Verdade. Tenho um carinho enorme por você, pelo Rodrigo, por todo aquele pessoal que teve aquela jornada durante aquela época, né, e que foram construindo suas carreiras, suas vidas com muita batalha, né. Sim. Em relação a você e ao momento que você passou hoje comigo, eu sou, com a gente aqui, eu sou só gratidão mesmo, né? Tenha em mente que você superou todas as nossas expectativas. Ai, que delícia! Né? O quanto você ajudou os nossos alunos com a sua história de vida, com a sua história de batalhas, e em mostrar que liderança feminina e empreendedorismo, eles são possíveis. Não vão vir sem obstáculos, sem quedas, sem dor, sem... e que, poxa, para comemorar as vitórias, né? Aqueles marcos que se tem na vida, que são tão impactantes e representam, e às vezes a gente não para olhar a paisagem e aproveitar. Poxa, aproveita, né? E eu gostei muito da sua fala, uma coisa importante, que você salientou o quanto você precisa ser organizada com o seu tempo, com os seus objetivos, né? E na forma como você gerencia tudo isso. Você é multifacetada, multiempreendedora, é verdade, mas isso exigiu uma aprendizagem muito grande ao longo do tempo da sua parte. Não foi algo automático. Você falou, olha, eu tive a minha imaturidade em outros trabalhos, eu fui crescendo, eu fui batalhando para desenvolver outras características, né? E essa é uma mensagem muito forte para os nossos alunos, do quão importante é eles nunca deixarem de investir não só no conhecimento, mas nessas características socioemocionais, nessas características de lidar com o ser humano, de desenvolver o lado das soft skills, que os tornam únicos, diferenciados, vitoriosos, porque em primeiro lugar foi o que você falou, em primeiro lugar eu lido com pessoas, eu lido com o cliente, eu lido com a experiência do cliente, né? E enquanto conhecê-lo é tão importante. Se você vê os comentários dos nossos alunos, falar a verdade, não tem nem tanta pergunta, mas tem muito agradecimento. Tem muito assim, você mudou a minha percepção das coisas hoje, muito top sua palestra, eu estava precisando refletir sobre isso. Então, tenha em mente de quanto você trouxe para nós nessa noite, e do fundo do coração aqui, muito obrigada, querida. Obrigada. Professora Aline, professora Heloísa, querem fazer algum comentário? Eu acho que a professora Lívia, né, e já trouxe bastante, essa parte do câncer também me emocionou muito, né, sou da área da saúde, não tem como não me sensibilizar, né, e já vivenciei isso na minha família, então eu sei o quão é importante o desenvolvimento dessa tecnologia, tomara que isso, assim, se expanda, né, muito, isso é muito bom. Uma parte que me chamou muito a atenção foi quando você disse no início que você era introspectiva,
e hoje você está aqui dando uma palestra, né? A gente teve mais de 1.000 pessoas, o tanto de empresas que você trabalha, né? Com o tanto de pessoas que hoje você tem que se relacionar. Eu acho que isso é um fator muito importante para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, né? Porque a gente vive numa era digital que muitas vezes a gente está por trás ali de um computador, de uma rede social, e na verdade não consegue ter essa comunicação, né, ter bons relacionamentos. Então, assim, acho que isso é um fator muito importante, a gente poderia até estender aí essa história em um outro momento. Sim, conte comigo. Obrigada. E realmente só elogios, né, eu fiquei acompanhando aqui os comentários, tentando responder alguns, todo mundo achou, assim, magnífico, né, muitos elogios até de rapazes, de homens que estavam acompanhando, né? Que legal. E mesmo sendo uma palestra voltada para o público feminino, eles conseguiram tirar toda a essência, né, do empreendedorismo, né, da persistência. Isso foi maravilhoso. Que parabéns. Bom. Grata. Obrigada. Obrigada, professora Aline. Professora Heloísa, quer fazer algum comentário? Eu vou ler um comentário aqui de uma aluna nossa, que eu acho que talvez você tenha alguma dica aí, uma palavra de conforto para ela. Claro. Ela colocou assim: amei a palestra, acabei de perder o emprego onde eu era líder de uma loja de varejo, por causa do meu medo. Bom, não sei o nome dela, se puder compartilhar. Ela chama Fabiana Cândido. Fabiana, observe as oportunidades que isso pode te trazer. Talvez seja o medo que tenha feito você ser desligada, mas talvez esse medo tenha sido uma ótima oportunidade também para te dar um empurrãozinho para o empreendedorismo, ou talvez traçar novas oportunidades. Então, qual que é seu maior sonho? Tem alguma empresa que você sonha trabalhar? Tem algo que você deseja fazer? Talvez esse seja o momento de você se organizar, como a professora Regiane falou, se organizar bastante, se especializar em algo que o mercado realmente esteja precisando, algo que você ame fazer ou vai amar fazer, né? Você se interessa a isso e traça a estratégia. Eu não contei todos os detalhes aqui, mas quando eu me casei, eu fui demitida. Eu tinha acabado de pagar o casamento, eu tinha acabado de comprar uma casa, estava com uma dívida maior do que qualquer coisa, e eu ainda fui demitida. Então, desse limão, eu fiz a limonada, até falando o que a professora Lívia comentou, desse limão eu fiz uma limonada, eu me organizei dentro do período do seguro-desemprego para que eu pudesse começar a prestar serviço. E por isso que eu cheguei no estágio que eu cheguei, de menos R$700, ou menos R$1.200 na conta, porque eu realmente tive muitas dificuldades financeiras nesse período. Tentei empreender uma vez, tentei empreender na segunda, pagava a conta, mas não estava legal. Tive problemas com sócio, mas a dica que eu digo é: pega essa oportunidade que você teve, não se sinta triste. Pega essa oportunidade, transforma em força, e eu vou dizer: vencedores, vencedores. Não se considere uma perdedora, se considere uma vencedora, que você, daqui alguns meses, 2, 3 meses, você vai olhar para trás e falar assim: poxa, só foi um empurrãozinho para eu ir mais rápido para o meu sonho. Então, sonhadora também passa por dores, mas eu tenho certeza que você vai vencer. Então, sucesso na sua jornada. Obrigada, professora. Imagina. Depois eu quero saber um pouquinho mais dela, se ela quiser mandar para mim uma mensagem depois. Tem gente pedindo o seu Instagram. Eu não tenho o seu Instagram, se você puder compartilhar seu @. Eles estão querendo aqui, ó. Quero seguir a professora, quero marcar a professora. Eu vou colocar aqui, ó, Juliana M. Marques.
eu acho que tá como Juliana Marega, desculpa. Eu uso mais o LinkedIn. Então, é Juliana Marega. Se o pessoal puder confirmar e compartilhar o link completo lá. No... Ah, tá. Eu vou pedir para as meninas do marketing procurar lá no Insta e colocar aqui no chat para o pessoal. Deixa eu confirmar, que aí a gente já garante, né? Eu já stalkeei ela já. Já? E é isso mesmo? Ah, então tá bom. Aí, pessoal, Juliana Marega. A Marega. Isso, ela tá com fundinho rosa a minha foto. Lembrando que ele tem o meu nome tem 2 N's. Então, Juliana Marega. Já tá surgindo aqui um monte de contato, olha que maravilha. Mas fiquem à vontade para mandar mensagem. Se eu demorar um pouquinho, não fica triste, mas eu mando sim, eu respondo. E quem quiser também saber do livro, é essa capinha aqui, Mulheres que Empoderam Mulheres, aqui, editora Poeses. Então, depois eu também posso colocar o link na live para vocês verem mais detalhes. Bom, eu estou à disposição. Se tiver mais pergunta no chat, vai ser muito bacana poder responder ou contribuir. O pessoal está agradecendo muito, falando assim que a live de tão boa, a gente acaba não tendo perguntas, só inspiração. Ai, que beleza, que delícia, que bom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço muito, professora, novamente, em nome de toda a Faculdade Metropolitana, de você ter aceitado aí o convite. Você, acho que foi uma boa lição, principalmente aí no Dia das Mulheres, e a gente vem fazendo, ontem tivemos uma live de motivação, aí hoje tivemos mais uma de motivação, então acho que a gente tem que brincar aí muito bem, e você contribuiu da melhor forma possível, deixando esse espírito aí que você tem, essa energia boa que você transmite também, mesmo de longe a gente consegue. Muito obrigada, viu, professora? Boa noite a todas que estão aqui conosco. Professora Aline, pode falar. Não, desculpa, Fer, apertei errado. Eu ia pôr palminhas aqui para ela. Tá bom. Então, boa noite a todos que estão aqui conosco. Vamos, então, encerrando. E aí, eu só queria, antes de finalizar, eu queria só falar para o pessoal. O certificado precisa fazer o resumo. Por enquanto, ainda vocês não precisam anexar na plataforma, mas já vão montando a pastinha, como eu falei ontem, vou falar de novo hoje. A preocupação que vocês têm agora, prestar atenção nas lives que a gente está oferecendo, fazer o resumo sobre o que foi tratado, e aí já vai montando uns arquivos. No momento certo, vocês vão ser orientados de como subir na plataforma, vai ser muito simples. A preocupação que vocês têm que ter agora é prestar atenção e fazer o resuminho, tá bom, pessoal? Obrigada novamente, viu, professora? Foi uma honra tê-la aqui conosco. Uma satisfação, agradeço a faculdade, o convite, em especial a professora Regiane. Estou muito feliz de estar aqui mesmo, contem comigo. E falando para os alunos, aproveitem essa oportunidade, não pense que é só um resumo, viu? Isso não é um resumo, é a forma de vocês fixarem um conhecimento que vocês vão usar daqui para frente, em todo momento da sua vida, não é só na faculdade, em todo momento vocês estão construindo, colocando mais um tijolinho ali para a super vida que vocês querem ter, que vocês vão ter. Então, não é um resumo. É só uma forma de fixação de conhecimento. Bom, sucesso a todos. Grata a todas as palavras aqui. Gratidão também por todos os comentários. Depois eu vou ver os comentários lá. Então, contem comigo. Pode me adicionar, seguir, que eu vou ficar muito feliz de ter contato com vocês. Obrigada. Obrigada, beijo, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, boa Amanhã noite. vocês vão ter encontro com a coordenação. Os coordenadores vão informar vocês aí sobre encontro com eles. Tá, obrigada novamente. Obrigada. Boa noite, bom descanso a todos.